Olá, bom dia! Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora são 2h50 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. A Prefeitura de Porto Alegre fechou todas as comportas do sistema de proteção contra cheias. O Rio Grande do Sul enfrenta... A decisão foi tomada após um fim de semana de novas chuvas que elevaram os níveis de rios do interior e devem reaproximar o Lago Guaíba da cota de inundação. Os portões das comportas 1, 2, 4 e 6, no centro de Porto Alegre, começaram a ser fechados. Já a comporta 12, que está em obras, foi fechada com sacos de areia de 1 tonelada, cobertos por uma camada de argila. O fechamento da comporta 12, que conecta duas das principais vias de Porto Alegre, alterou a circulação do trânsito na região. As chuvas retornaram ao Rio Grande do Sul no fim de semana, causando novas enchentes nos rios Caí, Taquari e Jacuí, que já haviam registrado elevações na metade do mês. Os 3 rios são afluentes do Lago Guaíba, que banha Porto Alegre. O nível do Guaíba subiu 28 centímetros entre domingo e esta segunda-feira, chegando a 3,34 metros na régua de medição da usina do gasômetro. Na orla da capital, a cota de inundação no local é de 3,6 metros. Já na régua do Cais Mauá, o Guaíba marcou 2,76 metros nesta segunda-feira, abaixo da cota de inundação de 3 metros. Porto Alegre tem 80 pessoas em um abrigo emergencial, com capacidade para receber até 150 desabrigados. A maior parte das famílias no abrigo veio da região das ilhas da capital, que tem cota de inundação menor do que o restante da cidade. Quase todo o território gaúcho, com exceção do litoral, está sob alerta de temperaturas baixas durante a semana devido a uma massa de ar frio. Além do abrigo para atingidos pelas cheias, também foi montado um ponto de acolhimento para a população de rua vulnerável pela queda das temperaturas. A chuva já deixou o estado, mas a Defesa Civil emitiu alerta nesta segunda-feira para risco muito alto de inundação no rio Uruguai, na fronteira oeste gaúcha. Em Uruguaiana, onde o rio já está em elevação há dias, há ao menos 267 pessoas em abrigos emergenciais. A região já havia sofrido com a cheia do rio Ibicuí na metade de junho e tirado mais de 400 pessoas de casa em Alegrete. Na região metropolitana, a cidade de Eldorado do Sul tem 345 desabrigados devido à cheia do rio Jacuí. O estado do Rio Grande do Sul ainda não se recuperou da enchente de 2024, que causou destruições em 97% do território gaúcho. Mais de 30 mil celulares foram roubados ou furtados no Rio de Janeiro neste ano. Este é o maior número já registrado na história. O estado do Rio de Janeiro registrou mais de 30 mil casos de roubos e furtos nos primeiros 5 meses de 2025. Os dados divulgados nesta segunda-feira pelo Instituto de Segurança Pública revelaram um aumento de 22% desses crimes em relação ao mesmo período de 2024. Entre janeiro e maio de 2025, foram mais de 10.870 roubos de telefones, o maior número desde 2019. Já os furtos atingiram o número mais alto da série histórica, iniciada em 2003, com mais de 19 mil. Ciente do aumento expressivo, a Polícia Civil montou a Operação Rastreio para combater roubo, furto e receptação de aparelhos. Como parte da operação, no último dia 24, cerca de 3 mil usuários de telefones identificados como roubados receberam uma notificação para entregarem o celular numa delegacia. Caso a ordem fosse descumprida, o portador do aparelho roubado responderia pelo crime de receptação. O número de telefones devolvidos ainda não foi divulgado. Em comparação com outros crimes, em maio, o estado registrou queda de mais de 13% na letalidade violenta e queda no número de casos envolvendo roubos de veículo. E com a chegada do Pix, os bancos brasileiros perderam uma de suas grandes fontes de renda, as taxas de transferência de valores. Para compensar essas perdas, os grandes bancos lançaram nos últimos anos pacotes de serviços não bancários, que incluem até mesmo seguros PET. Combos de benefícios, como são chamados pelos bancos, funcionam nos moldes das cestas de tarifas de serviços bancários. Suas assinaturas são descontadas mensalmente em conta corrente e reúnem serviços que individualmente seriam mais caros.
Como as cestas de tarifas, os combos também são alvo de reclamações em sites de defesa do consumidor, com clientes apontando que passaram a ser cobrados sem anuência. Os bancos afirmam que monitoram a satisfação dos clientes com os pacotes e que estes podem ser cancelados a qualquer momento. Os pacotes de benefícios foram lançados em um contexto em que as cestas perderam atratividade ao oferecer serviços cada vez mais obsoletos, como transferências via TED, folhas de cheque e saques grátis. Dados dos balanços dos bancos mostram que, apesar de um aumento de quase 30% no número de clientes, as 5 maiores instituições financeiras perderam 4 bilhões e 600 milhões de reais em receitas com conta corrente desde a pandemia. Em 2019, os 5 maiores bancos somados registraram 32 bilhões e 900 milhões de reais com essas receitas. Montante que caiu para 29 bilhões e 300 milhões de reais em 2024. Os combos de serviços não bancários ajudam a compensar uma parte dessa queda. Uma lista mostrou os órgãos que mais geram preocupação nas pessoas. O cérebro e a pele disputam o primeiro lugar. Que todos os órgãos do corpo são importantes, todo mundo já sabe. Mas você sabe dizer qual parte do corpo gera mais preocupação? Segundo especialistas, o cérebro e a pele estão no topo dessa lista. E o motivo é a preocupação que as pessoas têm de envelhecer. O cérebro é a central de comando do nosso corpo e é responsável pelas nossas ações, pensamentos e funções vitais. Por conta disso, a perda de qualquer uma dessas atividades causa muita preocupação. É natural que o envelhecimento cerebral traga mudanças nas funções cognitivas, como memória, atenção e raciocínio. Mas hábitos como estresse excessivo, falta de sono e uso de substâncias ao longo da vida podem prejudicar o desenvolvimento do cérebro e favorecer doenças como o Alzheimer. Já a pele é o maior órgão do corpo humano e, por ser a primeira camada visível, gera muita preocupação, principalmente em relação à aparência e à saúde. A busca pela beleza e a corrida no combate contra os sinais do envelhecimento são as principais preocupações, além, é claro, da prevenção contra doenças como o câncer de pele. O excesso de exposição ao sol, tabagismo e a má alimentação podem prejudicar a saúde da pele e aumentar a preocupação com a sua aparência. Outros órgãos que aparecem nessa lista são o coração, em terceiro lugar, os pulmões, em quarto, e o fígado e os rins, em quinto lugar, especialmente quando a pessoa tem algum problema de saúde. Então, por conta disso, a prevenção e os bons hábitos sempre são a melhor opção. A última edição do Jornal Toda Hora dessa madrugada fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Tenha um bom começo de dia e até mais!